sejamos adoradores. Bom é estarmos a todo momento recebendo de Ti. Graça e paz vos sejam multiplicados. Esse estudo é a terceira parte, a continuação, sobre a ordem de Melquisedeque, uma mensagem nova que Deus tem me dado nesses últimos dias. E eu espero que essa mensagem possa ser uma esperança e possa mudar a vida de pessoas ao redor do mundo que ouvem, através da internet, essas mensagens preciosas que Deus nos dá. E eu já falei um pouco sobre Salmo 110, versículo 4, Melquisedeque. Falei também sobre Hebreus, capítulo 7. Agora é a vez de Gênesis, capítulo 14, e eu vou estar lendo um trecho sobre Abraão. Gênesis 14, versículo 18, diz assim: Melquisedeque abençoa Abraão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-lhe e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Como você já viu, outro trecho pequeno, muito pequeno, que fala sobre Melquisedeque. Mas o interessante disso tudo é que não há nada místico sobre Melquisedeque. Eu já falei que Melquisedeque não é uma quarta pessoa da Trindade, Melquisedeque não é um anjo, mas Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque, ela é a porta para nós sairmos do judaísmo e nós entendermos o que se passa diante do reino espiritual, porque Melquisedeque era um homem grande diante de Deus. E essa cultura de Melquisedeque, ela é expandida não só a Abraão, mas todo aquele povo da Mesopotâmia, o povo que também não era da descendência de Sem, o povo antissemita, eles tinham Melquisedeque como sacerdote deles. Melquisedeque era uma pessoa que era um sacerdote conhecido. Tem até teorias, nada provado também, que Melquisedeque poderia ser Sem, mas não tem nada provado. Também era descendente de Abraão, mas o fato é que Melquisedeque era um homem que gozava de muito respeito. E por causa disso, Abrão, que no tempo era Abraão apenas, não Abraão, pai Abraão, ele para quem que ele vai entregar o dízimo? Então eu digo para você, você vai ter sempre que entregar seu dízimo para alguém que é maior que você, porque a Bíblia fala assim que o menor é abençoado pelo maior. Concorda comigo? Você nunca vai congregar em uma igreja que o líder espiritual tem uma palavra menor que a sua, ou seja, que o líder tem menos conhecimento que você. Eu, pelo menos, nunca faria isso. E eu já tentei fazer, acaba não dando certo. Como você vai ser obreiro? Como você vai trabalhar? Como você vai estar debaixo de um líder que sabe menos que você? Você pode até se enganar, falar assim, não, eu estou lá porque Deus me mandou, para fazer a vontade de Deus, mas em determinado momento esse assunto vai pesar, porque você tem que estar sempre de alguém que tem mais de Deus do que você mesmo. E Abraão entendeu que Melquisedeque era o homem que ele poderia dar o dízimo, que ele poderia confiar o dízimo. E imagine que dízimo grande, que era o dízimo de cidades. Ele deu a primícia para Melquisedeque. Primeira coisa que Melquisedeque vai ao encontro de pai Abraão, ele traz pão e traz vinho. E aí está a resposta da pergunta de muitos. Para onde eu devo entregar o meu dízimo? No centro espírita, amor e caridade, para ajudar os pobres, na igreja católica romana, em alguma igreja evangélica, numa célula de uma pessoa, em um grupo familiar, enfim, aonde? Para o orfanato, aonde eu vou entregar o meu dízimo? E a resposta está aí, meu querido, seu dízimo não é para você andar distribuindo por aí. O seu dízimo você vai entregar para aquela pessoa que vai desatar as bênçãos de Deus sobre você, sobre o seu Melquisedeque.
Abraão ele entendeu que Melquisedeque era maior, por isso que Melquisedeque abençoou e trouxe pão e vinho. Ou seja, pão e vinho também é uma tipificação da Santa Ceia, ou seja, um lugar aonde nós temos comunhão. Quando Paulo também já escreve futuramente na carta à igreja de Corinto, dizendo que, de Corinto, na Grécia, dizendo que pão simboliza o corpo de Jesus e o sangue simboliza e o vinho simboliza o sangue de Jesus, que foi aspergido lá na cruz do Calvário, e através desse sangue nós temos redenção de todos os nossos pecados. Então, aí que está a mensagem. Você entrega o seu dízimo para o seu Melquisedeque, para a pessoa que lhe traz pão e te traz vinho. Está entendido até aí? Simples, fácil. Então, o dízimo não é para ser mandado a qualquer lugar. Em segundo lugar, você tem que entender, em determinado momento da sua vida, você vai ter que ter um encontro com o seu Melquisedeque. Porque Abraão carregava e tinha promessas de Deus tremendas. Tinha ou não tinha? Claro que tinha. Deus falou que ele seria uma grande nação. Deus falou para Abraão que conta as estrelas do céu, porque assim vai ser a sua descendência. Mas por muitos anos Abraão andou peregrinando, andou caminhando por aí, e essas bênçãos de Deus nunca se materializou na vida dele, até que ele teve um encontro com a figura de Melquisedeque, que é o sacerdote rei de Salém, que abençoa ele grandemente. Está entendido até aí? Então, em determinado momento, você vai ter que encontrar o seu Melquisedeque espiritual. Alguém nesse mundo. Você que tem um chamado, que tem uma vocação de Deus, sempre vai ter alguém nesse mundo que vai desatar as bênçãos de Deus para que essa bênção de Deus se materialize sobre a sua vida. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Você vai ter que ter um discernimento de Deus. Eu acho interessante, né? Um amigo meu fala muito sobre a figura de mentores. Mas, em certo sentido, todos nós temos mentores. Sim ou não? Temos mentores. Claro que nós temos mentores. Nós temos sempre alguém que nos espelhamos. Um líder espiritual, um grande pregador, enfim, alguém que você quer ser igual. Uma pequena coisa minha, quando eu me aceitei a Jesus, teve um ministério que muito me impactou, que foi o ministério do pastor Benihim. E eu falava assim, meu Deus, que ministério poderoso, eu quero essa unção, eu quero esse manto na minha vida. E por muitos anos eu persegui isso, até que também se tornou real. E sempre tem algum homem de Deus que você quer copiar. Eu perguntei para um grande pastor, colega meu, quem que ele queria ser igual. E ele falou assim, não tenho dúvida, eu queria ser igual o reverendo Jack Hayford, um grande homem de Deus. Maravilhoso isso. Então todos nós espelhamos alguém. Se você é um assembleiano, você deseja ser, talvez, se você é um pastor, você quer ser igual o pastor José Wellington. Se você é um evangelista, um pregador da palavra, você deseja ser igual o Marcos Feliciano, igual o Silas Malafaia. Por quê? Porque é alguém do seu meio. Se você faz parte de uma igreja celular de G12, você quer ser igual o apóstolo René Terranova. Se você faz parte de uma igreja de ministério apóstolo, de ministério apostólico e profético, você vai desejar se tornar igual ao seu apóstolo. Isso é natural, isso é ótimo, isso é muito bonito. Porque essa pessoa é o Melquisedeque que vai desatar as bênçãos de Deus. Vamos supor que você seja um cantor. Eu sou um cantor. Vai ter sempre alguém, um adorador, que você vai se espelhar. Eu quero ser igual a cantora Cassiane, eu quero ser igual a Ludmilla Feber. Claro, não estou falando assim, igual, no sentido que você vai repetir o que eles fazem, porque Deus tem sempre uma obra reservada e separada na vida de cada um. Mas isso quer dizer o seguinte, que Deus vai usar aquela pessoa para ser o seu Melquisedeque. Nesse momento você vai ter que abençoar. Amém? Então aí você entende a figura de Melquisedeque. E nós precisamos de um Melquisedeque para desatar as bênçãos de Deus na nossa vida. Então aí está a terceira lição. Grande abraço, Deus te abençoe, obrigado por estar ligado.
participando comigo desse estudo bíblico chamado Palavra da Fé. Um grande abraço a você que tem acompanhado no YouTube as estatísticas. Eu tenho pessoas de Portugal, Brasil e também aqui dos Estados Unidos de língua portuguesa que me assistem. Muito agradeço você por estar participando. Pessoas de vários lugares têm me procurado, mandado e-mail, e sempre é uma honra saber que tem pessoas de Deus me ouvindo, porque sabe que esse estudo traz algo precioso que pode mudar a vida deles. Um grande abraço, meu querido, e que Deus te abençoe grandemente. Amém.